Eu tenho certeza que você já estudou pra caramba pra uma prova durante o final de semana e na hora do vamos ver se já esqueceu quase todo o conteúdo. Ou até mesmo saiu correndo de casa e no meio do caminho se perguntou: será que eu tranquei realmente a porta? Pois é, todo mundo já passou por isso. E a pergunta que fica é: será que nosso cérebro é ruim? Ou a gente quer esquecido mesmo? Afinal, o que faz a gente esquecer? Oi pessoal, meu nome é Bruno, neurocientista, e nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre as hipóteses que a neurociência tem para explicar por que a gente esquece tanto as coisas. O esquecimento é uma parte muito comum das nossas vidas. Às vezes, estes lapsos de memória podem ser simples, como esquecer de responder aquela mensagem do chefe no WhatsApp, como até mesmo coisas muito mais complicadas, quando uma testemunha ocular, por exemplo, esquece detalhes importantes de um crime. Esquecer é tão comum que provavelmente você já tem diversos métodos para não deixar isso acontecer com grande frequência, como anotar o que você tem que fazer numa agenda, criar uma agenda online para poder lembrar de todos os eventos aos quais você tem que participar, e até mesmo manter um calendário no telefone para poder lembrar de mandar mensagem de parabéns para aquele seu primo distante. O interessante é que quando você está procurando freneticamente pelas chaves do seu carro, parece que a informação de onde você deixou aquelas chaves some completamente do seu cérebro, e isso é muito intrigante. No entanto, ainda que pareça desse jeito, esquecer na verdade não está relacionado com o desaparecimento dessa memória no seu cérebro. De fato, a grande maioria das vezes o esquecimento está mais relacionado com a dificuldade de reacessar essa memória no seu cérebro. Uma das hipóteses que busca explicar por que a gente esquece é a teoria da interferência. Se eu te perguntar agora o que você comeu no almoço de ontem, com certeza você vai ter facilidade para relembrar. Mas com o passar dos dias, se eu novamente pedir para você relembrar o que você comeu nesse dia, provavelmente você vai ter uma certa dificuldade de relembrar. E isso está relacionado porque os dias se passaram, outras refeições aconteceram e a memória dessas refeições começou a interferir com a memória dessa refeição em específico. Nesse sentido, fica claro que a teoria da interferência explica que o esquecimento nada mais é do que uma competição de memórias muito parecidas entre si. É difícil da gente lembrar o que a gente comeu há uma semana atrás porque a gente tem a rotina de sempre estar almoçando coisas que são parecidas, o arroz e feijão de cada dia. Os cientistas explicam que quanto mais parecido uma memória é de outra, mais difícil é da gente lembrar, tendo em vista que são os detalhes que são mais importantes para a gente recapitular essa memória no nosso cérebro. Outro exemplo muito bom é pensar no seu primeiro dia na faculdade. Com certeza você consegue lembrar muito mais desse seu primeiro dia do que todos os outros dias. Isso porque no primeiro dia as coisas são novas e você está animado de entrar na faculdade. Nos outros dias é só mais um dia comum que você está sofrendo com as matérias. E é por isso que fica claro que quanto mais único, mais distinto aquele dia, mais difícil é a interferência atrapalhar e causar o esquecimento dessa memória. É por isso que você sempre vai lembrar de momentos mágicos ou muito complicados. Por exemplo, quando você casar, ou quando você tiver um filho, ou até mesmo alguns momentos desagradáveis, como sofrer um assalto ou um acidente. Outra hipótese que a neurociência tem para explicar o esquecimento é a teoria na falha de recuperação. Ok, parece bem difícil, mas na verdade é simples de entender. Uma outra razão comum para a gente não lembrar das coisas é que na verdade essas memórias talvez nem tenham se consolidado, ou seja, chegado a se tornar memórias de longo prazo. E para ilustrar isso, eu quero fazer um experimento com vocês. Eu quero que vocês tentem lembrar o máximo de detalhes possível sobre uma moeda de R$1 e tentem desenhar aí. E agora vejam como é uma moeda de R$1. Pois é, existe muita diferença entre o que você desenhou e essa moeda de R$1, certo? Ainda que você tenha visto inúmeras vezes essa moeda de R$1, você não consegue lembrar com detalhes sobre ela. E isso acontece porque a nossa memória está mais relacionada com poucos detalhes. Você precisa saber que a moeda de R$1 é redonda, você precisa saber a cor dela e mais ou menos o tamanho. O resto você não precisa para poder diferenciar ela de outras moedas. Nesse sentido, uma vez que a sua memória está mais focada nos detalhes de tamanho do que nos detalhes mais precisos de como ela é de fato, essa memória nunca chegou a ser construída na sua memória de longo prazo. Ou seja, é muito mais difícil você lembrar os detalhes dessa moeda de R$1 porque você nunca precisou saber de fato os detalhes dessa moeda.
Por fim, outra hipótese da neurociência para explicar o esquecimento é a teoria da memória pista-dependente. Os pesquisadores têm mostrado que, às vezes, a fase de consolidação da memória até aconteceu e nós, de fato, temos essa memória gravada no nosso cérebro. Mas a gente precisa de algumas pistas, algumas dicas que sejam gatilhos para o nosso cérebro conseguir recordar daquela memória. Em geral, essas indicações são elementos que estão presentes na própria memória e são auxiliares para a evocação dela. Por exemplo, ainda que possa ser difícil você lembrar da primeira vez que você encontrou com seu namorado ou sua namorada, se você sentir o cheiro do seu parceiro, provavelmente vai conseguir lembrar de forma mais fácil. A dica, isto é, o cheiro que o seu parceiro estava naquele dia, é uma forma de auxiliar a sua memória a ser evocada e você conseguir ativamente buscar ela no seu córtex cerebral. E isso se aplica a diversas coisas. Se você for estudar, por exemplo, às vezes você não consegue lembrar de uma data de um evento específico, mas se você conseguir lembrar o que você estava fazendo no dia que estudou, ou se você lembrar das características da página do livro que você estudou sobre esse assunto, você consegue relembrar a memória, consegue ser evocada. Nossa memória, de fato, é muito incrível. É uma das áreas que mais me fascina dentro da neurociência. Se você quer saber mais alguns fatos interessantes sobre nossa memória e ficou curioso, eu vou deixar um vídeo aqui meu falando sobre a memória e com alguns fatos interessantes no card aí acima. Se você acha que eu consegui despertar um pouquinho mais de curiosidade para que você queira saber mais sobre neurociência e sobre o seu cérebro, eu peço para você que deixe o like aí no vídeo e comente aqui embaixo sobre o que deixou você mais intrigado sobre esse assunto do esquecimento. E se você ainda não é inscrito no canal e gostaria de receber mais conteúdos relacionados à neurociência de uma forma bem simples e descomplicada, eu peço para você que se inscreva aí embaixo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!